Vamos lá para o nosso exercício 2. Vou ler o enunciado junto com vocês. Ele fala assim, ó. Entre os pontos A e B do trecho do circuito elétrico abaixo, a DDP, que é a diferença potencial, é de 80 volts. A potência dissipada pelo resistor de resistência igual a 4 ohms vale quantos? Aí eu representei aqui, para ficar mais fácil, né, o desenho que o exercício deu. Aí tem dois resistores aqui em paralelo, dois resistores em série. Esse é o circuito. A diferença potencial aqui na extremidade do ponto AB é 80 volts. Eu coloquei 0 volts aqui, 80 volts. Não importa, tá? Se você quiser colocar 10 volts aqui e 90 aqui, o importante é a diferença de potencial tem que ser 80, tá? Eu chamei de 0 aqui que eu acho mais confortável. Chamar de 0 que 80. Então a diferença dá 80. Tranquilo. O exercício ele quer saber qual é a potência dissipada nesse resistor. Existem três possibilidades para eu calcular essa potência. Eu posso calcular através dessa forma, ou dessa, ou dessa. Aqui eu preciso da corrente que passa pelo resistor e a diferença de potencial na extremidade do resistor. Essa daqui eu preciso da corrente que passa pelo resistor e o valor da resistência. Essa daqui eu preciso da diferença de potencial em cima do resistor e o valor da resistência. Eu acho que a gente pode perceber que esses dois aqui são as melhores opções. Por quê? Porque eu já tenho o valor da resistência, né? Então aqui eu preciso só encontrar a corrente, aqui só encontrar a diferença de potencial. Agora a gente vai ver como que qual que fica mais fácil para a gente, né? Encontrar a corrente ou a diferença de potencial. Para mim, eu acho muito mais fácil encontrar a corrente elétrica que passa pelo resistor. É muito mais simples. Porque, ó, primeiro eu preciso encontrar qual é a corrente total do circuito. Aí depois, você lembra que quando chega nesse ponto aqui, esses resistores são em paralelo, então aqui tem um nó. Então essa corrente ela vai dividir, né? Vai um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Aonde que vai mais corrente? Onde tem menor resistência. Então a corrente vai ser maior aqui e menor aqui. Inclusive, você vai perceber que essa resistência ela é 3 vezes menor do que essa daqui. Então aqui a corrente que vai passar por cima ela é 3 vezes maior do que vai passar embaixo. Então, quando a gente encontrar essa corrente total aqui, fica fácil. É só a gente lembrar que a corrente que vai passar aqui em cima é 3 vezes maior que aqui embaixo. Tá? Tem como a gente calcular também, fazer alguns cálculos, mas fazendo essa análise aqui que eu vou te mostrar, você vai ver que vai ser muito mais rápido. Mas para a gente encontrar essa corrente, primeiro a gente tem que encontrar a corrente total do circuito, né? Como que a gente faz para encontrar a corrente total do circuito? A gente vai usar o famoso URI, lembra? DDP é igual a corrente total vezes a resistência. Se eu quero encontrar a corrente total, eu tenho que usar a DDP da fonte e a resistência equivalente do circuito. A DDP da fonte, o exercício deu 80 volts. A resistência equivalente a gente vai ter que calcular, porque ele não deu aqui de mão beijada para a gente, né? Então é só calcular, é tranquilo também, ó. Como que a gente faz para calcular a resistência equivalente? Primeiro a gente tem que resolver esses dois resistores que estão em paralelo, e aí depois a gente vai somar com esses dois que estão em série. Lembra que resistores em série é só somar, mas em paralelo não, né? Em paralelo tem que fazer uma continha um pouquinho aí mais complexa. Vamos lá. Eu coloquei aqui ó, a resistência equivalente para o resistor 4 e 12. Ou seja, a gente vai encontrar qual que é o equivalente desses dois aqui, ó, entre o 4 e o 12, que estão em paralelo. A gente pode utilizar aqui o produto pela soma. Lembra o produto pela soma? No caso, é só fazer o produto, multiplicar 4 por 12 e dividir pela soma do 4 mais 12. E aí a gente vai ter 48 dividido por 16, que é 3. Isso significa que esses dois resistores aqui, ele pode ser representado por um resistor de 3 ohms. Foi isso que eu desenhei aqui, ó. Aqueles dois ali, ele virou um só. Aí, agora eu tenho o resistor de 7, o resistor de 10, e todos estão em série. Então agora é só somar. Então em série é só somar. A resistência equivalente vale 20 ohms. Então agora que a gente tem resistência equivalente, a gente pode encontrar qual é a corrente. Porque a DDP total da fonte aqui é 80, a resistência equivalente é 20, passa dividindo, a gente vai ter que a corrente total do circuito é 4. 4 amperes. Essa é a corrente total do circuito. Então a corrente está chegando aqui é 4 amperes, a corrente está saindo aqui é 4 amperes também. Mas nesse ponto aqui, lembra que vai ter uma distribuição aqui de corrente, né? A corrente vai ser maior aonde? Do lado de cima, embaixo vai ser menor. Porque onde eu tenho menor resistência, eu tenho maior corrente. Inclusive, essa corrente ela é proporcional à resistência, tá? O que eu tinha falado agora anteriormente. Se aqui a resistência ela é 3 vezes menor do que aqui, então a corrente que vai passar aqui é 3 vezes maior. Então a gente pode falar assim, ó. Se a corrente que vai passar aqui, ó, a corrente 2, vale x, então aqui vale 3x.
Só que a hora que eu somo x mais 3x tem que ser os 4 que está chegando aqui, ó. Que aqui é 4 amperes, que a gente acabou de calcular. Então a gente pode fazer essa continha aqui, ó. O 3x mais o x tem que dar os 4. Então aqui 4x é igual a 4, então x é igual a 1. Se x é 1, então a corrente que vai passar aqui é 1, e a corrente que vai passar aqui é 3 vezes 1, é 3. Então a corrente I1 aqui, ó, que é o que a gente queria, vale 3 amperes. Espera lá, se a gente... e aqui vale 1, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui vale 1 ampere. Pode ver que depois eles vão juntar de novo e vai sair os 4 amperes aqui de novo. Tá? Porque a corrente não pode desaparecer no circuito. Então, nesse caso, se eu sei a corrente e eu sei a resistência, eu posso usar essa expressão aqui. Eu posso usar de forma bem tranquila. A potência é igual a corrente ao quadrado. Nesse caso, a corrente é 3 ao quadrado, vezes a resistência, que é 4. 3 ao quadrado, 9, vezes 4. Então, a potência do circuito aqui, ó, é igual a 36 watts. Beleza? Essa é a resposta final. Alternativa correta, alternativa E de elefante.